Saudações, este é um vídeo de relato de experiência com lucidez extracorpórea. Vou compartilhar com vocês duas experiências. Eu sei que eu fiquei 1 ou 2 semanas sem gravar, porque setembro é um mês de muito trabalho. Hoje é dia 26 de setembro de 2025. Agora já são 16 horas e às 18 horas eu tenho que sair para um trabalho. E eu vou gravar esse vídeo, provavelmente nem vou editar muito, vou postar do celular mesmo. Para vocês, tem um relato aqui que eu achei numa folha, que eu escrevi na correria, e é do dia 24 de maio de 2025. Ficou muito tempo perdido ali, caído, mas é pequeno, e aí ele é bom para compartilhar junto com um que eu vou compartilhar, que é de hoje, do dia 26 de setembro de 2025. Esse relato aconteceu no meio da madrugada. Eu acordei, eram umas 3:30 da manhã, e eu fiz todos os exercícios. Fiz porque eu tenho tido poucas experiências desde que a gente mudou para o apartamento aqui. Mas eu não sei dizer se é porque mudamos de apartamento e eu estranhei, sei lá, a energia, né? Se é a correria de tanto trabalho, tanta coisa que aconteceu nos últimos meses, no último 1 mês e meio. Não sei se tem 2 meses que a gente está aqui. Não, acho que tem mais. Bom, seja como for, eu tenho tido menos experiências aqui. As que eu tenho tido são aquelas de me ver fora do corpo, perceber que tem alguém sugando minha energia, tentar tirar, travar uma luta e ele me acordar. Essa pessoa, espírito, me induzir a acordar. É um mecanismo de defesa para impedir que eu tire ele de lá efetivamente e diretamente, né? E aí eu fico de madrugada lá fazendo exercícios e tal. Essa madrugada eu fiz os exercícios completos, assim como o último relato que eu tenho aqui foi disso, de ter feito os exercícios inteiros, que eu recomendo. Eu sei que todos os meus vídeos têm, mas o YouTube é péssimo. Ele pega o link e corta. Ele não coloca o link inteiro. Ele corta. Ele não mostra o link inteiro. E ok, porque você clica e ele vai. Até o dia que ele não vai mais. Ele fala, esqueci o que tinha aí pra frente. Só vai até aqui o link, eu não lembro mais como é que é. Mesmo sendo um link do YouTube, que favoreceria a visualização. É uma falha deles. Então eu vou tentar colocar. Mas se você está vendo isso depois e quiser saber da minha técnica, é só entrar em vídeos, na aba de vídeos, e colocar técnica. Pesquisar no meu canal técnica. Vai ter 2 vídeos. Um, conversa sobre a técnica que eu fiz, alertando algumas coisas antes, e a técnica em si. Então, eu fiz toda a técnica e vou relatar primeiro ele, que eu não escrevi, não tive tempo. E foram 3 partes. E foram longas. E quando eu despertei no meio da noite, falei, não, eu vou lembrar disso tudo, não tem como esquecer. Mas tem. Tem porque fica o cérebro não participou diretamente disso. Tem que transferir a memória e talvez eu estivesse só acessando um outro compartimento, né? E aí eu agora tenho partes de 2. Um deles mais completo, porque é mais curto. E a outra eu lembro de parte. E a terceira eu esqueci. Eu estava lúcido lá, eu vivi. Eu tenho um fragmento, mas nem vale a pena comentar porque é um fragmento. Talvez depois, quando eu deitar para dormir hoje à noite, eu lembre mais, porque eu vou parar. Porque até agora eu não parei. Muita correria. O meu computador estava dando problema. Ele estava reiniciando o tempo inteiro. Eu não conseguia. Eu tenho 2 orçamentos para fazer, trabalho do Bar do Folk ali, grupos. Eu ia digitar, ele ia para o modo de suspensão. E aí eu tinha que esperar um tempo, aí clicava, aí ele abria de novo. Eu rodei muito, gastei muito tempo rodando antivírus, não achava nada. Fui, pesquisando
os técnicos que disponibilizam técnicas. E aí passei tudo, é até bom que deu uma melhorada ali, uma otimizada no negócio lá do MRT de varredura e tal. Achou até uns 18 arquivos maliciosos, mas continuou. E aí eu falei, poxa, vamos conversar, por quê? E aí ele falou comigo. Não falou, né? Não escutei, só intuí. Talvez alguém tenha sussurrado para facilitar a minha vida. Falou, é o teclado. Falei, quê? E aí por algum motivo o teclado que eu estava usando, que foi o pai da Marina que me deu, porque o meu quebrou, estragou, eu apertava a tecla e ele lia como entrar em modo de suspensão. Um B, qualquer coisa. E agora já tem um tempo que ele está ali com outro teclado, que é o teclado da Marina, que eu peguei emprestado. E não deu mais erro. Usem a intuição, tá? Eu tô divagando aqui, né? Só para vocês saberem da correria louca e das coisas que acontecem. E como a gente pode tentar ler o universo. As respostas estão aí. A gente pode intuir ou pedir. Eu faço isso com muita frequência, na verdade. Então vamos lá. Hoje, eu me vi fora do corpo no meu bairro. Isso é muito comum. Muito, muito comum. Nas ruas do meu bairro. Eu fui um menino, quase menino de rua mesmo. Cresci no meu bairro, andava. Teve época que eu só vivia na rua. Fazendo qualquer coisa, explorando, sei lá, catando coisa, vendendo coisa. Enfim, eu vivi no meu bairro. Teve um ano, ou 2, ou 3, que eu era um menino da árvore. Eu ficava em cima das árvores da rua de cima. E pulava, eu fazia coisas que eram parkour de árvore. Eu pendurava no macaco. E era muito bom estar na árvore. Então o meu bairro ele tem um significado para mim. E eu estava na rua, numa esquina, onde tinha uma sorveteria, e a sorveteria não era uma sorveteria. Era uma outra loja. Tinha umas pessoas lá, que eu até conheço. E aí eu falei, pera, eu tô fora do corpo. Que nem tem esse estabelecimento aqui, nesse momento. Atualmente é um frigorífico. E aí eu falei, olha, a gente está fora do corpo. Estamos, neste momento, adormecidos. Eles olharam e falaram, você está doido? Achou que era brincadeira, porque eu já tentei convencer um amigo meu, quando a gente tinha uns 20 anos, mais ou menos, 22, que estávamos mortos, na zoeira mesmo. E ele quase acreditou, porque era uma tarde de penumbra, assim, a gente estava na sala dele e o sol se pôs, ficou escuro, estava eu, ele e a namorada dele conversando, e ele é professor de filosofia, ele já estudava filosofia na época, e aí eu fui falar, e fui dando argumentos de que a gente estava morto, que eu era um anjo, tentando libertá-lo, e aí a moça, a namorada dele que não gostava de mim porque tinha ciúme, falou que perdeu a paciência. Aí eu falei, tá vendo? Ela é um demônio, por assim dizer, né? Porque esses são termos. Eu fui muito, muito, muito sacana. E ele ficou muito... Ele acreditou por um bom... Ele flertou com isso. E eu falei que se a gente saísse... Bem aquele filme, né? Vanilla Sky. Se a gente saísse lá pra varanda, ele ia ver a verdade. Até que eu amenizei e falei com ele que não. Enfim, aí eu falei com eles e eles falaram, não, nada a ver. E eu falei, olha, tá, se a gente está acordado, se estamos acordados no plano físico, eu não seria capaz de voar. As pessoas são capazes de voar? Não, né? Você sabe disso, você sabe disso. E aí eu saltei e fiquei naquela... Eu pulo e fico na posição de sentado para meditar e fico voando assim, com as pernas dobradas, parecendo o Aang na lenga, com a lenda de Aang, quando ele faz dobra do vento lá, faz uma bola de vento e fica sentado em cima dela assim, segurando, né, sustentando e voando assim, como se fosse um carrinho. E aí eu fiz isso, vi a cara de perplexidade deles, e essa é a parte que eu me lembro desse pedaço. O outro pedaço que eu me lembro, né, de outro momento, até porque teve umas idas e vindas, teve partes que eu estava na minha casa, que eu não lembro completamente, envolvia minha mãe e minha irmã. A parte que eu lembro, eu estava num lugar e vi uma pessoa, uma moça,
que eu conheço, não vou dizer quem é, porque não vem ao caso, não é necessário. Eu não tenho uma tara nessa pessoa, mas eu conheço há muito tempo. E ela estava até na versão mais jovem dela. Jovem assim de 20 e poucos anos. Agora ela tem mais, bem mais. Conheço há muito tempo. E aí eu fiquei lúcido, estava lúcido. Porque na verdade foi nessas brechas de ir e voltar. Então me estabilizei. Eu só saí e não tive lapso e falei, não, espera, eu estou fora do corpo. E aí eu vi essa pessoa e falei, você não é essa pessoa. E ela falou, claro que eu sou. Aí eu falei, a gente fala as coisas, né? Falei brincando, sei lá, eu acho. Falei assim, então me mostre seus peitos. E aí ela mostrou, era uma pegadinha minha. Eu disse, então, se você fosse essa pessoa, você não mostraria seus peitos pra mim. Eu tenho certeza. Ela, não, sou eu sim, flertando, né? Peitos bonitos ali, flertando na minha direção. E eu falando, olha, não, eu estou fora do corpo, eu sei que você não é você. Ela pegou minha mão e colocou no corpo. E aí é muito sensorial. Imagine você tocando uma pessoa que você falaria assim, ó, agradável. E a sensação, até calor, sabe? É coisa muito pele, macio. E aí eu falei, não, flertou ali com a minha convicção, né? E eu falei, não vai acontecer. Não vai. Eu sei que você não é você. E aí ela assumiu que não era e falou, e qual o problema? Flertando mesmo assim, sabe? E aí eu falei, quase foi honesta. Quase. Porque, sei lá, até a aparência dela, não sei nem se era uma aparência feminina, o que ela mais adota, né? Poderia ser homem. Mas estava numa aparência bastante atraente. E aí sentou no meu colo e por um momento eu falei, sentou nua no meu colo. E eu falei, que bom, a sensação era boa, eu admiti, mas falei, mas não vai acontecer. E quando eu segurei as duas mãos dela para afastá-la, né, para me desvencilhar assim, eu senti que o tempo que eu hesitei, que eu só fiz assim, não, deixa eu ver se não é ruim mesmo não, será que tem problema, né? Esse tempo eu percebi que como se fosse sei lá, uma conexão dela, né? Uma extensão dela veio e conectou no meu pescoço. E quando eu afastei, eu já senti e peguei e falei não. E comecei a puxar e tirar. Ela já estava em pé. E aí eu puxava. Parece que a coisa assim, tocou em mim e já mergulhou no meu corpo espiritual, drenando. E aquela sensação ruim, aí é ruim. E aí eu senti que estava quase arrebentando a coisa, estava no final, assim. Bem no final, ela se prendeu. E eu falei, vou tirar, né? E a moça falou, não, espera. Isso é carne. Essa frase dela, eu interpreto como isso era parte dela, o que ela quis dizer. E, bom, a definição de carne lá pode ser, é isso, o corpo, né, dela. É como se ela dissesse, isso existe, sabe? Isso sou eu. E o que eu pensei foi, tá, mas você tá te machucando? Você pode soltar, né? Abre mão, você tá vendo que eu tô... Só que essa conversa foi em silêncio. Não vou deixar você aqui, tipo, sugando. E aí eu arrebentei o negócio e ficou tão um pedacinho aqui assim, que eu andando depois, acabei tirando, me certifiquei que me livrei e deixei ela lá. E eu depois até me arrependi. Sei lá, acho que eu fui meio mal, assim, de... Me senti um pouco culpado de não ter deixado, compartilhado, sei lá, energia. Eu sei que é uma forma muito desesperada, vampírica mesmo,
E eu queria mais era conversar, talvez, mas eu sei que não adiantaria muito. A pessoa assumiu uma postura de existência e dificilmente eu a convenceria a mudar. Mas não é de gota em gota que talvez faça diferença, né? Talvez tivesse feito diferença. E eu sei que eu saí para explorar outro espaço. Isso foi hoje, dia 26 de setembro, e eu vou ler aqui o outro. Eram 2 curtos e eu acabei falando muito no início, né? Os 6 primeiros minutos. Eu vou ver se eu coloco no título do vídeo, que começa mesmo nesse momento para quem quiser. No dia 24 de maio de 2025, eu saí do corpo na minha casa, mesmo estando no apartamento. E no quintal, uma força me pegou. Eu nem tinha trocado de apartamento ainda. Como se me colocasse numa cadeira no ar, com as mãos presas a um apoio, e me levou para frente. E eu disse, tá bom. Tenho medo não. Pode me levar, quero ver para onde. E com aquela certeza de que eu poderia acordar se fosse ruim. O cenário mudou. Repentinamente fui largado num lugar que parecia uma mistura de passarela de desfile com aqueles lugares nos quais tem cama elástica e espuma do lado, sabe? Corredores assim que você fica pulando. Só que no caso não tinha as espumas, né? Porque as passarelas eram altas e de tecido, mas eram firmes, embora macios. E coloquei aqui, desciam pela lateral da passarela. Só que não havia espuma dos lados, não havia nada até onde eu conseguia ver. Então, era só a passarela, descendo para o infinito, de tecido. O fundo era iluminado de verde azulado, meio esbranquiçado. Tinha uma luz, mas eu não via o fundo, assim. A luz vinha de lá. Eu fui largado para andar e tinha um cara numa espécie de bancada de juiz, ou recepção, sei lá o que era aquilo. E disse para eu ir para a direita, porque no fim da passarela terminava em T. Então, a passarela, eu ia em frente, aqui à minha direita, no meio do percurso, tinha um cara. Numa parte que parecia um balcão, um balcão não, sabe teatro, quando tem camarote? E falou, vá para a direita, no final ali, que terminava em T. Eu estava no embalo, né, de ter sido largado ali, eu fui jogado e já estava indo. Eu passei por ele, o cara sentado, e vi que no caminho da esquerda, vi o caminho da esquerda, ia reto para muito além, num corredor, e o da direita terminava em uns 4 ou 5 metros, era mais perto, e depois virava à esquerda. E eu fui para lá, aqui eu não falei o lá, né, e caminhei também por um corredor que dava a um lugar com mais passarelas suspensas, e onde tinha 2 pessoas em balcões também. Eu fui para lá para onde o moço falou, tá? O caminho mais curto. E era como da recepção, ou juízes, ou alguém em uma mesa de controle. Me pareceu muito mais uma mesa de controle. Tipo aquela animação da Pixar, o Inside Out, como é que chama? Esqueci. Divertidamente. Só que eu não via os painéis, era inclinado assim para a direção deles. Então, eu tava do lado de cá. Vocês estão vendo minha mão, eu não tô. Entendeu? Tipo assim. E eu virei para a esquerda, né, em direção ao fundo, e cumprimentei as 2 moças que estavam lá. Não tinha saída ali. A saída era seguindo reto. Mas eu quis conversar com elas. Tá, porque na verdade, o pedaço delas, onde elas não estavam afastadas, tinha um percurso até elas. Só que não tinha saída. Eu perguntei para a... Que? Fileira de muitos... Perguntei para... Não sei se eu... Ih, será que eu perdi?
Acho que eu perdi, posso ter perdido um pedaço de papel, peraí. Espera. Ah, não, tá aqui. Perguntei para que estava mais perto do fundo. E o que elas estavam fazendo ali. E ela me disse que estavam trabalhando. E eu perguntei se trabalhavam mais do que ficavam livres. E ela respondeu aqui, perguntei, né? Que eram 4 horas por dia de trabalho. Eu perguntei se recebiam dinheiro, crédito, acesso pelo trabalho, a qualquer outras coisas, né? E ela disse que sim. E eu falei que já tinha mesmo escutado falar disso, né? E só queria saber se ali era como esse outro lugar que eu tinha escutado falar. E aí eu voltei, passando pela primeira moça, eu fui até a moça do fundo, elas estavam separadas. Perguntei se tinha moeda e qual era o nome, e ela respondeu que era Dark Web. O nome da moeda, ou sei lá. Ela falou Dark Web. E eu falei que já tinha estado no lugar onde me disseram que a moeda se chamava Web. Isso aconteceu, acho que eu não relatei isso. A palavra Dark ali não me chamou atenção, para mim parecia só um nome. Não mergulhei, não investiguei assim, o significado disso. Ela falou, eu falei, tá bom. Estava mais curioso pelo lado da palavra web ter sido usado 2 vezes, em experiências bem distantes. Eu acho que eu nem relatei isso. Ou melhor, relatei e escrevi, mas eu acho que eu não li esse relato especificamente. O que chamou a atenção foi a expressão da moça, que parecia desconcertada, quase aflita. Como se não pudesse me dar muita resposta ou atenção, não. E eu vi que me olhavam com receio. E eu perguntei por que elas estavam me olhando assim. E ela disse que achou que eu ia perguntar outra coisa. E antes de eu perguntar qual seria a pergunta que a deixaria desconcertada, a Marina mexeu na cama e eu acordei. É o que eu trouxe para compartilhar com vocês. Eu acho que é sempre uma investigação da gente, querendo ou não, como a gente se comporta em situações assim. É uma boa para testar nossas convicções no sentido de interesses, o que nos interessa mais, tomarmos cuidado, né, com isso, e sempre há muito a ser investigado e parece que a gente pega só um pedacinho, e isso é meio frustrante às vezes, mas acontece. Muito obrigado por sua atenção. Eu vou editar esse vídeo aqui pelo menos um pouquinho, imagem, som e capa, fazer programação ali, escrever o texto, e daqui a pouco eu tenho que sair, mas eu tenho muitas coisas para fazer ainda. Então, muito obrigado por sua atenção. As lives estão acontecendo às terças ou quintas. Depende do trabalho que eu tenho. Às vezes eu tenho coisa para fazer na quinta, né? Ou na terça. Mas sempre às 8 horas. Se quiserem participar do grupo do WhatsApp, tem link aí também. Ou pedem pelo comentário que eu coloco, tá bom? Hasta!